Agora vamos fazer o seguinte, para o ouvinte entender mais. Uma árvore, uma floresta, tem várias funções para a nossa existência, para a vida, de uma forma geral, no planeta. Uma delas, que é essa que você começou a falar agora há pouco, que é, vamos dizer, o sequestro, né? Que é o nome que é utilizado para absorver o carbono da atmosfera quando ela está nesse processo de crescer, de formar floresta, etc. E ela tem essa função, que é a atividade que você comentou no início, da Iniciativa Verde, que é compensar as emissões de carbono de atividades industriais ou comerciais através do restauro de áreas, né, de recuperação de áreas, não é isso? Isso, recuperação de áreas degradadas. Então uma das funções é o sequestro do carbono. A outra função, fala para nós outras funções importantes que tem uma floresta e onde que são feitos esses restauros, que até você me comentou, que são em áreas de matas ciliares, mas queria que você explicasse nas suas palavras de uma forma simples para o ouvinte. Bom, as matas ciliares, elas têm esse nome porque elas, quando a gente vê uma mata ciliar, uma fotografia de uma mata ciliar do alto, né, uma foto aérea de uma mata ciliar... Mas o que é uma mata ciliar? Ela é aquela vegetação que corre ao longo dos rios. Ok. Então, por isso que elas recebem esse nome. Do alto, elas parecem que realmente são cílios dos rios. Entendi agora. Né? Então, as matas ciliares, elas contribuem de maneira significativa para a preservação da qualidade da água desses rios, né? Que são esses mesmos rios que fornecem água para as cidades, né? Quando a gente tem um rio com a mata ciliar intacta, preservada, a água desse rio é sempre cristalina, de boa qualidade, né? Tem um índice de coliformes focais muito baixo, desde que não haja, é claro, um depósito significativo de esgoto, né, nessas águas. As matas ciliares, elas seguram as margens do rio, né? Ou seja, elas não deixam erosão acontecer. Por quê? Porque pelo padrão de enraizamento das árvores, né, as margens dos rios ficam muito mais resistentes aos processos erosivos, né? Então a gente vê bastante na TV, por exemplo, essas imagens durante enchentes, alagamentos, deslizamentos de terra, que a margem do rio desbarranca para dentro e o rio fica todo assoreado, cheio de sedimentos, cheio de areia, né? Certo. Quando a gente tem um rio com a mata ciliar preservada, a probabilidade disso ocorrer é muito menor, né? Praticamente inexistente. Então, quando a gente através dessa atividade de mitigar emissões de CO2, plantando árvores em matas ciliares, a gente consegue outros benefícios que vão muito além do sequestro de carbono, principalmente em escala local, né? Que o principal deles é a manutenção da qualidade da água dos rios. E sem água não existe vida, né? Como nós sabemos. E a palavrinha mitigar, para quem está acompanhando o nosso programa, quer dizer aliviar, né, ou diminuir, deixar menos intenso o problema do aquecimento global. A gente sempre está traduzindo as palavrinhas aqui para o ouvinte, que às vezes não está acostumado com certos termos que a gente usa, né? Claro, é fundamental essa sua intervenção. Então, vamos chamar aqui a mata ciliar. Aliás, Magno, as matas, as margens dos rios, elas são áreas de preservação, não é assim que é chamado legalmente? Exatamente. As matas ciliares, elas são, como é denominado no Código Florestal, que é a legislação máxima do país que regula, que estabelece diretrizes legais sobre as florestas. As matas ciliares, elas são áreas, o que nós chamamos áreas de preservação permanente. As APPs, né? As APPs. Quantos metros? Isso varia de acordo com a largura do rio, Okay. né? A largura da mata ciliar, ela vai variar em função da largura do rio, né? Então, para rios de até 10 metros, por exemplo, elas têm 30 metros, né? A margem do rio, 30 metros de cada lado, tem que ser preservado essa mata ciliar, é isso? Exatamente. E como é uma área de preservação permanente, ela não pode sofrer exploração econômica, ou seja, nenhuma árvore pode ser cortada em áreas de matas ciliares. Infelizmente a gente não vê isso, muitas dessas matas estão degradadas, né? Exatamente. País, né? Só no estado de São Paulo a gente tem um déficit de mais de 1 milhão de hectares de áreas de preservação permanente sem mata ciliar.
Aí o proprietário da área, ele tem algum tipo de penalização ou algum tipo de incentivo para recuperar essa mata? O que acontece, Stélio, é que a restauração florestal, ela é muito cara, né? Ela pode chegar a 10, 12, 15 mil reais por hectare se ela for feita, se ela for realmente bem feita, né? Muitas vezes, em muitas regiões do estado de São Paulo e mesmo do país, esse valor de 15 mil reais por hectare é mais do que a própria terra vale. Ok. Né? Então, muitos pequenos proprietários, principalmente, eles ficam numa situação muito difícil se eles forem judicialmente obrigados a fazer a recuperação dessas áreas. É realmente muito caro. O estado de São Paulo criou, através da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o Programa de Restauro, de Recuperação de Matas Ciliares. Como é que além desse programa ter financiamento externo, né, onde em diversos rios do estado foram implementadas ações para recuperar matas ciliares, qual um dos grandes benefícios desse programa? Esse programa criou um banco de áreas para reposição florestal. Né? Como é que isso funciona? Ora, como eu mesmo falei há pouco, a recuperação dessas áreas é muito cara, né? Então os proprietários que tenham a consciência maior a respeito da importância desse tipo de vegetação, mas que não tem recurso para isso, eles se cadastram na secretaria, nesse banco de áreas que a secretaria criou, para que outras instituições, como nós na Iniciativa Verde, que realizamos esse tipo de atividade, que é plantar árvores e matas ciliares, a gente entra em contato com esses proprietários, né, e dá início ao processo de restauro florestal. Além disso, facilitar para nós o nosso trabalho, né, de selecionar áreas, isso torna o processo inteiro muito mais transparente para a sociedade, né? Certo. Porque nesse âmbito de várias instituições que fazem compensação de emissões de CO2 com plantio de árvores, existe muita dúvida na sociedade, né? Ué, mas quem planta, aonde? Exato. Quem está cuidando dessas árvores, né? Então, dessa maneira, interagindo com a secretaria, com esse banco de áreas, né, e deixando todo o procedimento publicado no nosso site, a gente prima pela transparência e o que torna essa atividade mais, vamos dizer assim, com mais credibilidade. Com mais credibilidade, né? Porque o que a gente tem que ter em vista é que, embora a gente esteja plantando árvores para aliviar os efeitos do aquecimento global, localmente os benefícios são muito maiores do que o alívio do aumento das mudanças climáticas. Antes de você falar esses benefícios, qual que é o endereço do site para o pessoal quiser acessar e ver o site da Iniciativa Verde? www.iniciativaverde.org.br iniciativaverde.org.br. Exatamente. E lá tem todas as informações? Lá tem todos os projetos que nós fizemos até hoje, né? A gente está agora na casa dos 400 projetos de compensação de emissões, né? A gente tem projetos tão pequenos como uma árvore, né, de pessoas físicas mesmo que querem compensar suas emissões do seu cotidiano. Certo. Como a gente tem projetos de plantio de 20 mil árvores, né? Tem algum exemplo, pode ser citado alguns nomes que o pessoal conhece? Eu ouvi lá que tem São Paulo Fashion Week, coisas assim que já fizeram as compensações, né? São Paulo Fashion Week, ela compensa as emissões, eles fazem questão de compensar as emissões do evento todo ano, né? Outro projeto bastante importante que a gente tem é da Suzano Papel e Celulose, onde eles têm uma linha de papel carbon free, né? Papel neutro em carbono. Como que só dando uma esclarecida para o ouvinte, como que é feita essa compensação, né?